Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Canadá Diário. E hoje eu trouxe aqui a Luciana da Ivisa Talent Hub, que é uma empresa do grupo da Ivisa, né? E a Marilene também da Ivisa Immigration, que a gente vai começar uma série nova, incrível aqui no canal. E para começar essa série, a gente vai falar os 4 passos para você conseguir um emprego qualificado no Canadá, né? Independente da sua profissão, vai servir para todo mundo, todas as áreas. E a Ivisa Talent Hub pode ajudar você também a se colocar no mercado de trabalho do Canadá, né? Luciana, Marilene, apresentadas as duas aí. Marilene, apresenta um pouco a Luciana e fala um pouco também da Ivisa Talent Hub e a Luciana também fala um pouco. Vamos lá, que eu acho que o papo vai ser muito legal. O pessoal pergunta muito de mercado de trabalho e eu acho que essa série vai ser exatamente o que vocês estão esperando. Vamos lá, vamos embora. Bom, primeiramente, né, a gente tem falado muito, né, que a Ivisa está reunindo todos os serviços que você precisa num lugar só, né? Então, dependendo da sua estratégia de imigração, você vai vir por estudos, a gente consegue te ajudar com toda a parte de estudos, né? Vai vir direto para a imigração, a gente consegue te ajudar com toda a parte de imigração. E se você está interessado em explorar a oportunidade de já vir com um trabalho, né? Ou você já passou por essa etapa, né, de conseguir, por exemplo, o work permit por um processo de estudos, ou porque você está vendo com seu spouse que vai ser o estudante, a Talent Hub pode te ajudar com toda a consultoria, né, que você precisa para entender o mercado de trabalho canadense, as nuances, como se posicionar, né, e é isso que a gente vai mostrar para vocês, né, e a Luciana agora, né, faz parte aqui dessa série que a gente está desenvolvendo, porque a gente acha que é um momento super importante, né, da imigração canadense, para que as pessoas explorem outras alternativas, né, não é só vir estudando e depois completar a experiência e pensar em migrar, dá para antecipar muito isso, né, se você fizer o planejamento desde o começo, já de forma direcionada, né, e é isso. Então, Luciana, por favor, apresente um pouquinho, fale mais sobre você e sobre a Talent Hub também, fala um pouco mais sobre como você pode te ajudar. Eu só quis colocar essa introdução para que vocês saibam que nós trabalhamos em parceria, em conjunto, né, dentro da plataforma Ivisa, dentro do grupo Ivisa, para visto de trabalho, para processo de imigração, etc., tudo de uma forma combinada, tá bom? Vou deixar a Luciana falar um pouquinho também. Obrigada, Mari. Olá, Dimitri. Muito obrigada por me receberem aqui. A nossa missão aqui é oferecer para vocês todo o direcionamento, as estratégias, as ferramentas que vocês precisam para que vocês encontrem o melhor emprego possível, né? Alinhado com as habilidades de vocês, com as experiências que vocês têm do Brasil, para que vocês consigam fazer essa transição aqui para o Canadá da forma mais rápida e conseguindo o melhor emprego possível. Então, é para isso que a gente está aqui, né, para oferecer isso para vocês. Uma coisa que eu gosto muito de trazer para vocês é, assim, falar das oportunidades, né, do Canadá, mas se vocês acompanham o Canadá Diário, outros, né, influenciadores, provavelmente vocês já sabem, né, que o Canadá é um país maravilhoso, né, milhares de novas oportunidades de emprego aí aparecendo mês a mês e faltando profissionais, né, para ocuparem essas vagas. Agora, o que não se fala muito, e a gente quer muito trazer isso para vocês, é um pouquinho mais da realidade e dos desafios que, especificamente, os imigrantes encontram ao virem para o Canadá, né? Então, a realidade que a gente está vendo hoje aqui é mais de 90% dos hiring managers, né, as empresas que estão contratando, reportam que não conseguem encontrar os profissionais com as habilidades que eles precisam. E assim, isso é geral, tá? Para todas as indústrias, tem várias pesquisas mostrando isso. Por outro lado, né, a gente vê muitos imigrantes tendo dificuldade de conseguir um ótimo emprego, de deslanchar na carreira, e acabam ficando subempregados por muito tempo. E é exatamente essa realidade que a gente quer mudar. A gente acredita, né, que os imigrantes qualificados merecem trabalhos mais alinhados com o valor que eles podem agregar, né? Então, o que a gente acredita que é uma grande parte desse problema é que existe um problema de comunicação entre o candidato que está chegando no Canadá
e o empregador canadense, que tem toda uma forma específica, né, de pensar, de contratar, de avaliar, né? Então, a gente vai começar o processo ajudando você a entender como que a tua experiência e as tuas habilidades se transferem aqui para o Canadá. Quais aspectos da tua experiência vão ser mais aproveitadas aqui pelo empregador canadense, né? E aí montar toda a tua estratégia, né, de comunicar essa experiência de uma maneira que vai fazer total sentido para o empregador canadense quando ele bater o olho no teu currículo, né? Então, isso é um pouquinho aí do que a gente tem feito. Temos tido resultados incríveis, tá? Então, eu tenho muita segurança em dizer que das barreiras, essas barreiras que os imigrantes encontram para conseguir esses empregos, assim, 70% a 80% podem ser removidas, tá? Por meio de um bom planejamento e por meio de uma abordagem mais estratégica na hora de buscar e aplicar para essas vagas, né? E é exatamente isso que a gente faz. Exatamente, que um método, né, que nós criamos na Visa Talent Hub cobre, né? Então, é um método não só que já foi criado com toda a bagagem e experiência da Luciana, né, que tem aí anos e anos de mercado, né? Inclusive, ela trabalha com a parte de carreira há muitos anos, começando, inclusive, nos Estados Unidos, depois indo para o Canadá. Então, tem uma bagagem, passou pelo Brasil e também Canadá, então tem uma bagagem muito grande, né? Não é uma pessoa, como a gente tem visto aí na internet, né? A pessoa conseguiu um emprego, no outro dia ela virou consultora de empregos no Canadá porque conseguiu um emprego. Não, a Luciana tem formação, experiência e bagagem, mas não é só isso, né? O nosso método, né, que a gente criou, a gente já tem agora, né, com 3 anos de Talent Hub praticamente, comprovado que ele está sendo super efetivo, que ele está funcionando muito bem, e é por isso que a gente quer que vocês também conheçam um pouco mais do que a gente pode oferecer nesse sentido. Uhum. Inclusive, assim, né? Vocês já têm 3 anos funcionando, né? A gente até demorou esse tempo para trazer aqui no Canadá Diário, até para comprovar mesmo o método, né? Comprovar a eficiência, e agora está comprovado, né? Você já tem muitos casos de sucesso já. Então, acho por isso que chegou o momento de começar essa série aqui no canal também, né? Posso falar de, tipo, rapidinho, assim, alguns dos resultados que os nossos clientes já conseguiram? Sim, claro. Vamos lá. Ó, a gente tem cliente que veio, né? Ela estava vindo com visto de trabalho, ela já chegou no Canadá empregada. Ela assegurou a oferta de trabalho antes de vir para o Canadá. No emprego dos sonhos, uma empresa maravilhosa, com salário 130% acima da expectativa dela. E isso, gente, durante o processo seletivo, a empresa já tinha passado para ela o salário, tá? Devido à performance dela, durante o processo seletivo, a empresa aumentou essa oferta em 20 mil. Exatamente, porque quando a empresa realmente ela quer você, ela vai te pagar o máximo do range que ela tem, tá? Então, essa cliente conseguiu isso. A gente teve cliente aqui do Canadá que mudou de emprego e dobrou o salário, tá? Saiu de um salário de 55 mil, foi para um salário de 97 mil, com carro e, sabe, outros benefícios da empresa. A gente teve cliente que veio, já começou, né, fazer todo o trabalho de planejamento antes, chegou na primeira aplicação, conseguiu a vaga. Clientes de TI conseguindo oferta de trabalho do Brasil, tá? Com como fala, patrocínio de visto pelo empregador. Eu ia falar sponsorship, porque fica difícil já pensar em português, né? Então, assim, resultados realmente, assim, extraordinários. Então, a gente está super feliz com isso e feliz de poder dividir isso com vocês e, mais importante, tornar isso a realidade de mais pessoas. Com certeza. E lembrando que isso não é nenhuma mágica, não tem nada de mágica, é muito trabalho seguindo o método, né? E por isso que conseguiram esses resultados, né? E é esse o método que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Abrir um pouquinho isso para que todo mundo que está aqui possa aprender, né? E já começar a executar isso também. Pois é. Bom, vamos lá para os 4 passos aí para a gente conseguir emprego qualificado e para qualquer área, né? Não é especificamente de nenhuma área. Exatamente. Os passos que eu vou dividir aqui com vocês, gente, é para todo mundo. É para quem está no Brasil, quer se planejar
e chegar no Canadá, às vezes, já com um emprego, ou então conseguir um emprego muito rápido assim que chega. É para quem está buscando talvez um trabalho remoto, vai ter que seguir esses passos também, ou para quem está buscando trabalho com patrocínio de visto, né? O pessoal de TI acontece muito, né? A gente ainda vai falar disso mais para frente, ou até para quem já está no Canadá, quer sair do entry-level job, né? Quer sair do subemprego, conseguir um trabalho qualificado. Esses são os passos que vão servir aí para todo mundo. Muito bom. Vamos lá então. Vamos lá, então. Primeira coisa, gente, primeiro ponto precisa ter um objetivo claro e específico, né? O mercado do Canadá é um mercado de especialistas, então nós precisamos nos posicionar dessa forma. Então, você precisa saber o quê? Qual que é o cargo que você está buscando, em qual indústria, em que tipo de empresa. Como que isso se alinha com a tua experiência, né? Aqui no Canadá é muito valorizada a questão da experiência da indústria, né? Então, como é que eu me apresento para o mercado enfatizando isso? O que acontece aqui, viu, Dimitri, é bem comum, o pessoal vem com uma mentalidade assim, estou aberto a qualquer oportunidade. Não vai funcionar isso no Canadá, tá? Não só no Canadá, e para você também, né? Que você vai se frustrar também, né? Eu sempre conto, Exatamente. Luciana, eu preciso contar essa história aqui. É uma história anedótica aqui, mas é real. Quando eu vim para o Canadá, eu falava para a Fabiana: ó, eu vou lá para o Canadá, eu vou até lavar privada. A Fabiana me zoou que fala assim: nem em casa você faz isso. Assim, porque a gente fala, né? A gente tá com esse mindset, não, vou fazer acontecer. Mas não é, você acaba se frustrando também, né? Não só pela empresa, mas por você também, né? Exatamente, é o ciclo que a grande maioria das pessoas vai quando vem com essa mentalidade, eu vou fazer qualquer coisa, estou aberto a qualquer oportunidade, né? No começo, né, você vai lá para aquele trabalho e tá tudo bem, mas daqui a pouquinho já não, né, já vai deixar a pessoa frustrada, e é isso tudo que a gente quer evitar, né? Então, assim, eu não tenho nada contra trabalhos operacionais, entry-level, essa coisa toda, não é Não, de isso, jeito nenhum. né? Mas não é só a área, né? Todo trabalho é digno, óbvio, né? Sim. Mas o nosso objetivo aqui é ajudar a pessoa a ela dar continuidade na carreira dela, né? Por quê? Porque em 70%, 80% dos casos não é necessário isso. É uma coisa que a pessoa simplesmente colocou na cabeça dela, entendeu? E não é necessário. Então, se ela pode, ela tem condições de conseguir um emprego melhor, por que ela não vai fazer, entendeu? Não faz sentido. Mas ela precisa saber qual é o cargo, qual é o tipo de empresa, qual é a indústria. Por quê? Porque a gente quer evitar a seguinte situação. Aliás, são 3 situações, viu, Dimitri? Uma, o empregador perceber ela como o que a gente chama aqui de underemployed, né? Underqualified, né? Então, ela não é qualificada o suficiente para aquela posição. Ou o contrário, overqualified, né? Ela é qualificada demais para aquela vaga. Gente, desculpe te interromper, pra gente que é brasileiro, eu acho que é um dos que mais acontece, né? O overqualified. Dependendo de onde a gente não. Tem algumas misturas que acontecem, né? Às vezes é isso que a pessoa ouve, às vezes, do recrutador, tá? Mas não é sempre que isso acontece, tá? Porque, por um lado, a pessoa pode ter habilidade demais, mas, por exemplo, ela não tem experiência canadense. Então, é um gap e aí as coisas se misturam um pouquinho. Mas tem essas 2 situações, underqualified, overqualified, e também o mismatch, né? Que a pessoa simplesmente não está se encaixando. E muitas vezes a pessoa se encaixa, tá? Ela olha a descrição da vaga e ela fala, já fiz tudo isso aqui, sei fazer isso aqui. Só que não está explícito isso, não está sendo comunicado adequadamente nos materiais dela, no currículo, na cover letter, no LinkedIn e por aí vai. Sim. Então, a gente precisa ter esse objetivo muito claro, e nem sempre é assim, é uma coisa simples da gente descobrir. As nomenclaturas variam, né? No Canadá a gente tem diversas nomenclaturas, então não é simplesmente, eu sou coordenadora de RH no Brasil, eu vou traduzir e eu vou ser HR Coordinator no Canadá. Não, porque essas funções não são compatíveis, apesar da tradução fazer todo sentido, né? A gente tem que analisar qual que é a empregabilidade de cada um, né? Então, assim,
quanto da tua experiência você vai conseguir realmente aplicar diretamente aqui no Canadá. E com base em toda essa análise é que a gente vai dizer, olha, a posição mais adequada para você é essa. Né? Então, isso, Dimitri, a gente consegue ajudar a pessoa já a identificar na consulta de carreira, a primeira consulta que ela vai fazer com a gente, tá? Então, ela marcando a consulta, a gente vai checar antes o perfil do LinkedIn dela, já para conhecer um pouquinho do perfil, ela vai preencher um briefing, onde ela já coloca quais são as dúvidas, as perguntas que ela tem, e a gente já consegue direcionar ela nesse sentido, tá? Outro caso em que não é tão simples, se a profissão é regulamentada, a gente precisa ver qual que é a ocupação alternativa mais próxima, né, e mais viável para a pessoa. Mas e o nível de inglês? Para essa vaga, quanto que eu preciso? Né? Então, isso tudo a gente já orienta a pessoa. Né? Então, entender a empregabilidade, entender o que é importante para o empregador canadense para você definir um objetivo aonde você vai ter a maior chance de ter sucesso. Esse é o ponto número 1. Aí, o ponto número 2 é, então, a gente produzir o material dessa pessoa, aonde a gente vai deixar claro, né, quais são as habilidades que ela tem, qual que é o valor que ela vai agregar para o empregador, né, currículo, cover letter, perfil de LinkedIn. Nós fazemos esse trabalho, né, junto com a pessoa, de produzir esse material. E como que a gente faz isso? Que é assim, extremamente importante. Não é traduzir currículo, tá? Pois é. O pessoal vem e faz de qualquer jeito. Pois é. Tá? Não vai funcionar. Não adianta. Qual que é o processo que você tem que fazer? Que é isso que a gente faz junto com a pessoa na consultoria, né? Vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos entender qual que é, por exemplo, o maior desafio da indústria hoje no Canadá. Aí, ok, a indústria tem esse problema. Ok, o que você acredita que são as soluções para esse problema? Agora, quais são as experiências que você tem solucionando esses problemas? Né? E é isso que a gente vai trazer no material da pessoa. Tá? Então, fazendo uma conexão direta com o que a indústria precisa, porque a indústria é o quê? É um conjunto, o coletivo das empresas. Se eu estou falando com a indústria, eu estou falando com uma grande parte, né, dos empregadores. E essa é uma sacada muito legal, porque quando a gente prepara esse material, depois, talvez, todo mundo já tenha ouvido falar isso, precisa customizar para cada vaga. Né? Sim. Porém, se eu construo um material já direcionado para a indústria, estratégico, eu vou ter muito menos trabalho depois para ficar adaptando isso. Entendeu? Então, a gente faz a pesquisa de mercado para a pessoa, a gente traz isso para ela, essas informações, olha, na indústria está acontecendo isso, as principais habilidades que os empregadores estão buscando são essas. O que você tem de experiência aonde você precisou usar essas habilidades? E isso muda também, né? Por isso que vocês precisam fazer essa pesquisa constantemente também, porque é uma coisa que muda toda hora. Então, isso é extremamente importante, não é só traduzir currículo do português para o inglês, tá? Cover letter, perfil do LinkedIn tem que ter personalidade. Então, trazer, olha, é uma conversa com o teu potencial empregador. Olha, empregador, eu sei que você tem o desafio X. Eu acredito que a solução é essa. Tá aqui as experiências que eu tenho e as habilidades que eu desenvolvi, assim, assado, que vão resolver esse problema para você. Então, é esse tipo de conversa que a gente tem que ter, né? E você tem que se destacar, né? De alguma forma, você tem que chamar a atenção, porque tem tantas opções que ele tem, você precisa chamar a atenção de alguma outra forma também, né? Exatamente. Isso eu posso te garantir 100% que é o que vai chamar a atenção. Porque o que os empregadores estão acostumados a ver? Currículo com uma listinha de tarefas e responsabilidades. Não vai funcionar, entendeu? Então, não interessa para ele, né? Não interessa. Eu até vou fazer um comentário aqui, que é no meu chapéu de empregadora, né? Porque algumas das vagas preenchidas na Evisa passam pelo meu aval e por muito tempo, né? Antes da gente ter uma área de RH,
enfim, eram muito mais do que é hoje, né? Eu me envolvia diretamente em todos os processos seletivos. Eu já tive casos de não estar com uma vaga aberta, mas receber uma cover letter tão legal que eu fiquei curiosa para abrir o resumê. Então, assim, hoje em dia, só abro resumê se a cover letter me convenceu. Então, não é tanto resumê, é a cover letter ali, o LinkedIn, que a gente pesquisa, né? E já teve casos de eu agendar entrevista com alguém que eu não tinha vaga aberta, só porque eu gostei muito daquela pessoa e começar a pensar diferente. Puxa, eu preciso abrir uma vaga para aquela pessoa que vai ser tão bacana, tão legal, baseada no que ela relatou para a nossa empresa. Então, já tive esse tipo de situação, né, em que, com o chapéu do empregador, despertou esse interesse. E outras situações em que, com a vaga aberta, assim, a gente recebe muitos currículos, né, o tempo todo, não dá para revisar todos, então é realmente aquele que se destaca, né, então eu quis fazer esse comentário que é com o chapéu de empregador, e não como Marilene, consultora de imigração, o que realmente faz a diferença. E uma outra coisa legal, a gente tem no nosso pacote premium, né, da Talent Hub, também toda parte de coaching para entrevista, etc, né, mas, assim, entender isso já também te prepara para as entrevistas, né? O que é muito legal, entender o que a indústria está passando, entender como você se posicionar, entender o que você já fez, endereça aqueles problemas, também, poxa, já te deixando super afiado para sair bem nas entrevistas, porque são perguntas É uma comuns. construção. Né? A gente vai construindo até chegar na entrevista e aí você já vai estar bem mais preparado. Exatamente. E um ponto, Mari, que você trouxe que é muito importante é isso, que é o que a gente traz muito no nosso processo, né, em todo esse trabalho que a gente faz na preparo para a entrevista, é ajudar o candidato a entender o olhar do empregador. Então, assim, por que eu estou fazendo essa pergunta? O que eu quero identificar com essa pergunta? E o que você precisa incluir na tua resposta para que você me ganhe, né, para que você ganhe o entrevistador ali e garanta que a entrevista vai se transformar numa oferta de trabalho. Né? As palavras-chave, né, que funcionam, né? É muito, muito importante. Então, esse trabalho, o que vai diferenciar muito? Ao invés de ter uma lista de tarefas e responsabilidades no currículo, que é o que 99% das pessoas têm, é você conectar esses pontos, né, e mostrar o que de fato você entregou aonde você passou. E não uma listinha do que você fazia, mas qual foi o valor que você entregou. Sim. Né? Como você ajudou efetivamente aquela empresa. Exatamente. Né? E aí a gente extrai da pessoa, né? A gente tem uma reunião e é onde a gente traz isso, né? Olha, a gente precisa evidenciar essas habilidades aqui. Me diga o que você fez. Aí a pessoa vai dar uma frase genérica. Eu vou dizer, ok, vamos mensurar isso. Quantos clientes você atendeu, quantos por cento teve de crescimento, né, na conta, digamos, se você faz gestão de mídias sociais, eu quero saber tudo, quantas contas você gerenciou, em quanto tempo você cresceu uma conta de tanto para tanto, entendeu? Não é só gerenciar mídias sociais, entendeu? Então, tudo a gente vai ajudar o cliente a quantificar, para justamente chamar a atenção do empregador. LinkedIn, olha que interessante isso. Extremamente importante, chave durante todo o processo. Olha isso, uma pesquisa que saiu do Resume Go, mostrando o seguinte, quem tem um perfil genérico, básico, no LinkedIn, que é o que mais de 90% das pessoas têm, é a mesma coisa que não ter. Olha. Tá? O resultado que você vai ter tendo um perfil genérico é o mesmo de quem não tem um perfil no LinkedIn. E se você tiver um perfil otimizado, um perfil completo, um perfil estratégico, um perfil, né, desses que a gente ajuda o cliente a montar, você vai ter 71% a mais de chance de conseguir uma oferta de trabalho. Olha aí. Porque como a maioria não faz, você já está na frente, você já partiu na frente. Eu adoro dados, né? Quem me acompanha já sabe que eu adoro trazer dados. Outro dado importante, né? 75% dos currículos não passam do filtro do sistema. Olha aí. Não são nem vistos pelo empregador. 94% dos recrutadores canadenses usam o LinkedIn para buscar profissionais.
Ou seja, eles nem sequer postam a vaga, ou se postam a vaga, eles também estão ativamente fazendo searches com palavras-chave. E a gente, inclusive, já fez isso em algumas vagas da Evisa, assim, a gente não está esperando as pessoas aplicarem. A gente pesquisa as pessoas que têm as qualificações que nós estamos buscando e convida para o processo seletivo. Exatamente. Né? E isso é uma prática muito, muito, muito comum aqui no Canadá. Isso o nosso processo vai trazer para a pessoa. Então, não vai ser só a pessoa atrás de vaga. Não, a gente vai transformar o perfil dela num perfil super atrativo que os empregadores vão poder encontrar. E as oportunidades começam a chegar até ela também. Então, não é só ela, entendeu? Fazendo o trabalho duro de correr atrás de vagas, mas é se abrir para que as oportunidades também cheguem até ela. Não é só o ativo, né? Também vai passivamente, vai chegar também. Muito legal isso. Exatamente. Então, esse, né, seria o segundo passo. Deixa eu até falar aqui pro pessoal, se vocês quiserem que a gente se aprofunde, a Luciana vai voltar aqui, vai ter uma série mensal aqui no canal, então até comentem também, se vocês quiserem que a Luciana se aprofunde em um desses passos, alguns desses passos, ou todos, enfim, comente aí o que mais vocês querem, que aí ela volta aqui para contar também. Mas vamos lá. Cada passo desse dá um curso, né? Com certeza. Abrir. A gente só está pincelando aqui a ideia. Exatamente, Então, e aí, vamos então para o terceiro passo. O terceiro passo é o seguinte, é uma coisa mais estratégica, tá? O que a maioria das pessoas faz quando vai buscar por vagas? Ela identifica uma vaga num job board qualquer, né, Indeed, ou LinkedIn, qualquer que seja, e ela aplica, ela manda o currículo dela, e ela espera algum retorno. E na grande maioria do tempo, esse retorno nunca chega. Esse retorno não vem. Né? E essa é a grande frustração de muitas pessoas. Estou aplicando para dezenas, às vezes centenas de vagas e ninguém me dá retorno. Então, a gente traz uma outra estratégia que é, ok, se eu sei, tá, qual cargo eu estou buscando, em qual indústria, em qual tipo de empresa, agora eu posso criar uma lista de empresas aonde eu quero trabalhar, e eu posso, então, mapear as pessoas que trabalham nessa empresa que podem vir a fazer uma indicação para mim. E eu, de forma proativa, começo a fazer contato com essas pessoas. Então, isso é uma estratégia com base em networking, que também é um assunto aí, né, que muita gente fala, tem que fazer networking, tem que fazer networking. Mas o que acontece é que muitas pessoas não sabem como começar. Assim, como é que eu faço contato com uma pessoa que eu nunca vi na vida? E faço isso virar uma indicação. E além de não saber começar, você precisa saber como lidar com esse networking, né? Como agir quando você tem essa networking também. Né? Exatamente. E aí, Dimitri, nós temos um serviço que eu chamo de sessão estratégica, tá? De busca por trabalho, que é onde a gente dá para a pessoa um passo a passo para ela seguir, tá? Um passo, como que eu começo, que tipo de mensagem eu mando, né? O que eu foco, porque tem muitas coisas variáveis aqui dentro, né? Então, assim, exemplo, tá? Eu vou te falar a experiência própria que eu recebo todos os dias no meu LinkedIn. Mensagens enormes da pessoa se apresentando, falando da experiência dela, me pedindo um emprego. Mensagens enormes que, assim, ninguém tem tempo de ler. Você nem lê, né? Não dá nem para ler. A pessoa que recebe um negocinho não consegue nem ler. Exatamente. Tem situações em que a pessoa chega e ela vai direto, assim, você pode me ajudar a conseguir um emprego? Aí já foi demais. Aí foi do outro lado, 880 aqui, né? 880. Então, assim, é uma construção, tá? Tem um passo a passo. Você tem muita psicologia por trás disso, né? E psicologia é o meu background, então isso ajuda bastante. Tem muita psicologia. Como é que eu faço para uma pessoa querer se conectar comigo? Sim. Eu estava até falando numa consulta essa semana com um cliente, mostrei para ele, depois de uma live minha que eu fiz no YouTube da Evisa, né? O cliente, eu sempre recebo mensagens carinhosas, né, do pessoal que assiste depois, e a pessoa veio para mim, Luciana, sou fã do teu trabalho, amei a live, estou esperando a próxima, não sei o quê. Eu vou responder essa pessoa? Claro que eu vou responder essa pessoa. Lógico. Entendeu? Então, no networking, o foco é sempre no outro.
Entendeu? É sempre você poder fazer um elogio, você poder fazer uma referência ao trabalho da pessoa, você pesquisar a pessoa, olha a pessoa primeiro, né? O que ela faz, ela participou de algum projeto, ela tem um portfólio, sabe? Coisas que você pode usar para se conectar com a pessoa, sempre com o objetivo de aprender com ela, né? E não de querer pedir já de uma pessoa que você nunca viu um grande favor, né? Me dá um emprego. Extrair, né? Extrair. É mais uma questão de troca mais do que uma extração, né? Extração, né? E eu acho que assim... regra aí, né? Antes de receber, a gente precisa dar alguma coisa também, né? Que enfim... O que eu acho que é fundamental é estabelecer a conexão pessoal. E aí, a indicação, ela vai vir como uma consequência disso. Entendeu? É focar em criar uma boa conexão com essa pessoa. Simples assim. Né? Porque muitas vezes a gente já quer ir direto ao ponto, né? A gente já quer, eu preciso de uma indicação. Você pode fazer uma indicação para mim? Não vai acontecer. Agora, se você tirar o tempinho para simplesmente ter uma conversa com essa pessoa, entendeu? Sem pedir nada. Uma boa impressão, sem pedir nada. Assim, quero aprender com você. Olha, vi que você é um imigrante, você veio para o Canadá como um imigrante, você hoje tem né, se estabeleceu na sua carreira aqui. Puxa, que bacana. Adoraria poder saber de você um pouquinho mais como foi isso, quais desafios você encontrou, como você superou, entendeu? É outra abordagem, né? Então, tirar o tempinho de fazer isso, chamar a pessoa para uma conversa, entendeu? E dali as coisas começam a acontecer de uma maneira natural, né? E isso é importante, ser uma conexão genuína, né? Porque se você se aproxima das pessoas querendo já, sabe, alguma coisa delas, a pessoa se sente o quê? Ela se usada. Ela se fecha, tá, né? Ela vai se sentir usada e ela não vai, entendeu? Te ajudar. Então, tem toda uma psicologia por trás disso e a gente passa na consultoria para a pessoa um passo a passo para ela seguir, a gente ensina tudo isso, a gente dá, inclusive, mensagens prontas para ela, né? Importante sempre reconhecer o tempo da outra pessoa, né? Então, isso precisa vir numa mensagem que você vai mandar, né? Então, olha, eu sei que a tua agenda é corrida, né? Mas se você puder encontrar comigo 15 minutinhos, eu vou ficar muito, muito grata, sabe? Tem vários pontos que a gente precisa trazer nessa questão do networking para a gente ter resultado. O objetivo no final das contas, ter essa conexão e para que essa pessoa possa, naturalmente, ter vontade de nos indicar na empresa. Sim. Um ponto que vem aqui, que muitas pessoas às vezes questionam, mas escolher as empresas onde eu quero trabalhar, isso é um luxo, né? Tipo, é um luxo, eu só quero um emprego, gente, só preciso de um emprego para pagar as contas, né? E assim, não é luxo, é estratégia, né? Por quê? Porque quando você escolhe as empresas, né, que se adequam com a tua experiência, com o teu objetivo, você já é meio caminho andado. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil, porque quando chegar na entrevista, pronto, você já vai conhecer a empresa, você já sabe por que você quer trabalhar lá, essa entrevista vai ser muito mais fácil, e a empresa, isso é muito importante, ela quer contratar quem escolheu ela, entendeu? Eu gosto de contar histórias pessoais também, para o pessoal até se identificar. E eu sempre conto essa história, né? Quando eu fui trabalhar, fazer um projeto dentro da Ubisoft, eu amava a empresa que eu mais amava, assim, e eu cheguei lá e eu falei claramente para eles: ó, eu amo aqui, isso é meu sonho trabalhar aqui. E aí eu falei, e não pararam de falar, né? E eles viram. E depois eu fui contratado, depois eles me contaram, depois de muito tempo lá dentro já, eles me contaram assim: ó. Tinha até, na entrevista, tinha até gente mais qualificada até que você. Mas pela sua paixão, que a gente viu a sua paixão, o que você queria mesmo trabalhar aqui, a gente te contratou. Até conta essa história, me arrepio. Porque é verdade, sim. É isso aí. Não foi inventado. Em primeiro lugar. Primeiro lugar, paixão. A empresa quer sentir isso. Sim. Se não tiver isso, vai ser difícil, entendeu? E aí, quando você usa essa estratégia, meio caminho andado já.
Pois é. E aí, até aproveitando para adicionar um chapéu do empregador aqui também nessa conversa, quando a gente. E é uma pergunta comum, né? Que eu acho que a maioria das empresas fazem, né? O que você conhece da nossa empresa, ou como você conheceu, como você viu a vaga, o que você sabe da nossa empresa. Se a pessoa não sabe nada, se a pessoa simplesmente acabou de pesquisar. Poxa, essa pessoa já perdeu vários pontos, né? Agora, saber o que a gente faz, qual que é a nossa meta, qual que é o nosso foco, né? Mostrar que você gosta da marca, que você admira a marca, com certeza, né? Com o chapéu do empregador agora falando, com certeza ajuda aí no processo de seleção. Então, eu posso dizer que nós, né, que também estamos crescendo e sempre contratando, isso tem um peso bem grande quando a gente entrevista um candidato. Isso aí. E, vou dar mais um exemplo simples também aqui. Pessoal que trabalha, por exemplo, editor aqui do canal, do Canadá Diário, por exemplo. A prioridade sempre foi o editor que gosta do trabalho, entendeu? Assim, a gente recebe, sei lá, semanalmente um monte de gente querendo trabalhar, mas assim, eu sinto quem gosta eu adoro o trabalho de vocês, quero trabalhar tal, e já assisti todos os vídeos, e você vê que ele sabe, que ele entende do assunto, é prioridade. Então, geralmente eu chamo para trabalhar, porque dá para a gente trabalhar junto também. É meio que um chapéu do empregador aí também nessa história. Porque você vai fazer a diferença, vai fazer para o empregador, né? Até uma coisa que nós, por exemplo, aqui na Evisa, começamos a usar como parte da estratégia, a gente posta as vagas na social media, né? Então, no LinkedIn e na social media, porque a gente quer que active followers, né, apliquem para as vagas, justamente por conta disso, porque a gente quer que sejam pessoas que conheçam e se identificam com a marca. Sim. Muito bom. Isso aí. E aí, agora a gente chegou na última etapa, né? O ponto 4, que é preparo para a entrevista. Que é, né, um pouquinho, a gente dá uma pincelada aqui, né? Mas, assim, é aqui, na entrevista, que você consolida toda a tua estratégia, né? É aqui que é a tua maior chance de transformar, né, todo o trabalho que você já fez previamente em uma oferta de trabalho. E aí, assim, esse preparo para a entrevista, ele também precisa ser estratégico. Eu bato muito nessa palavra, porque tem que ser estratégico. Eu vou dar um exemplo, só para esclarecer o que eu quero dizer com estratégico. Olha só, você sabia que numa entrevista, se você tiver essa mentalidade estratégica, você consegue transformar o que é um gap num ponto forte? Vou dar um exemplo. Qual que é um gap que o imigrante tem quando ele vem para o Canadá? A língua. Canadian Experience. Canadian Experience. Desculpa. A língua também, mas acho que é mais a Canadian Experience para todo mundo. Canadian Experience vai ser para todos os imigrantes, né? Exatamente. Aí, olha só a estratégia. Se você... Não sei se vocês estão acompanhando, mas assim, aqui no Canadá está acontecendo, não só aqui também, outros países também, mas um movimento muito forte na direção da diversidade e inclusão, tá? Sim. Tanto que uma dos cargos em maior demanda hoje, você pode ir lá dentro do LinkedIn fazer o teste para você ver, digita lá, Diversity and Inclusion. Dentro do LinkedIn, põe Canadá para você ver quantas vagas vão aparecer, milhares. Olha! É uma das vagas em maior demanda, gerente de diversidade e inclusão. Por quê? Porque está acontecendo todo esse movimento, né? As empresas estão começando a entender que diversidade traz resultado, diversidade traz inovação, diversidade e inclusão no topo hoje da agenda das empresas canadenses. Você sabendo disso e sabendo que de fato, ainda hoje, muitas empresas dão preferência para candidato que tem experiência canadense. O que você pode fazer numa entrevista? Se você tem essa preocupação, né? Chega no final da entrevista, o entrevistador fala assim, do you have any questions for me? Toda entrevista, essa pergunta vai ser feita, tá? E aí, o que a pessoa pode fazer? Ela pode perguntar para o entrevistador, ela pode dizer, eu gostaria de saber o quão importante é experiência canadense para essa posição. Não, para quê? Para que ela vai fazer essa pergunta? Não para ela ter uma resposta, é importante ou não é importante, mas para criar um espaço
para gerar uma conversa em torno desse assunto e ela trazer, olha, um dos motivos pelos quais eu apliquei para essa empresa, para essa vaga, foi porque eu percebi esse movimento da diversidade e inclusão, blá, 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 eu conversei com uma pessoa, 2 pessoas que trabalham na empresa que me confirmaram isso, blá, blá, blá. E aí você vende o fato de você ser a diversidade que a empresa está buscando. Muito bom isso. Entendeu? E aí, você, essa diversidade, você tá vindo trazendo uma nova perspectiva que pode gerar novas ideias, que pode gerar diferencial competitivo, que pode, dependendo da vaga, sabe, se for uma vaga, por exemplo, business development, a empresa está crescendo, eu posso te ajudar a expandir, a conhecer os mercados. Entendeu? Você fez uma pergunta para se vender, né, no fim das contas. Exatamente. O que é posicionamento estratégico na entrevista. Sim. É isso que tem que acontecer, né? Entende? Esse é só um exemplo, tá? Do que é possível você fazer. Você tem que fazer a entrevista virar a teu favor, entendeu? Além, claro, de responder as perguntas muito bem, né? Uma das principais, eu acho, dificuldades que as pessoas têm é ou fala-se de mais ou fala-se de menos. 80% dos nossos clientes que vêm fazer isso, esse trabalho de preparo, conseguem a vaga na primeira entrevista, depois do treinamento. Olha, 80%. Olha aí, primeira entrevista, vocês entenderam? Primeira entrevista. Tá? A gente já teve casos assim, ó, cliente que, poxa, um belo de um perfil, mas inseguro, entendeu? A gente já teve casos de pessoas que já estavam no Canadá e estavam tentando, né? Então, estavam gerando entrevista, mas não estavam conseguindo passar na entrevista. Veio fazer o treinamento na próxima entrevista. Pronto. E tem muita coisa, né? Não é só o que você fala também, é postura, tem um monte de coisa, né? Um monte de coisa, um monte de coisa. Mas a gente procura tornar isso fácil, tá? Por exemplo, dando como é que eu vou responder uma pergunta, por exemplo, comportamental? Me dá um exemplo de uma situação assim, assim, assado. Dá uma estrutura para a pessoa, segue essa estrutura. Descreve o contexto, o que você fez, a atuação e o resultado. Assim você vai dar exatamente o tipo e a quantidade de informação que o entrevistador precisa. E isso é muito, muito importante. Não tem coisa pior do que aquele candidato que fala muito, muito, muito. Você fala assim, gente, eu como empregador, já estou aqui só sendo educada, já perdi o interesse nessa história, não tem coisa pior. Então, realmente tem ali a dose certa. E eu vou aproveitar e reforçar assim, né? Eu acho que é muito legal, Luciana, você, de novo, né, como eu disse no começo do vídeo, você é uma pessoa que não só tem a bagagem, experiência, mas também tem a formação, né? E então eu queria que você também falasse um pouco, né? Por que você usa toda essa parte psicológica? Porque você tem, né, todo esse preparo, né? É mestre de psicologia, né? Formada pelos Estados Unidos, né? Numa universidade dos Estados Unidos, né? Então acho que é importante que as pessoas saibam disso, né? Porque, de novo, né? Infelizmente, a gente está lidando com um mercado que todo mundo quer se tornar, às vezes, uma ferramenta para ajudar os demais, mas poucas pessoas têm as qualificações certas, né? E dentro da responsabilidade aí do Grupo Ivisa, a gente tem a Luciana como co-founder da divisão de carreiras, porque ela tem um background incrível para poder ajudar as pessoas nesse quesito, né? Fazendo, inclusive, essa parte psicológica, né? Como utilizar a sua postura, o seu posicionamento, etc., para influenciar positivamente na conquista dessa vaga, né? Acho super importante ponderar isso. Só falando assim, obrigada, Mari, né, por trazer isso. Só vou falar bem rapidinho, assim, um pouquinho da minha experiência, né, para quem ainda não me conhece. Então, eu fiz uma formação em RH no Brasil. Depois me mudei para os Estados Unidos, onde eu fiz a graduação em psicologia e depois o mestrado em psicologia. E aí, terminei os meus estudos nos Estados Unidos em 2012, e aí eu voltei para o Brasil. E assim que eu cheguei no Brasil, eu consegui um trabalho com uma consultoria americana. Então, eu estava no Brasil, consegui um trabalho remoto com uma consultoria que é líder mundial nessa parte que a gente chama de Executive Search, né? Que tem todo um portfólio de serviços de RH. E na época, né? Eu lembro que na época eu estava grávida.
olha isso, e eu consegui esse emprego, que foi o emprego dos sonhos, do Brasil, um trabalho remoto, e nem é em tecnologia, né? E numa época que o trabalho remoto não era, né? Tudo que é hoje. Então, Tinha muito preconceito, né, com o trabalho remoto antigamente. Né? Eu consegui esse trabalho, estava no Brasil ganhando em dólar americano, feliz da vida, né? E hoje eu quero poder ajudar outras pessoas a, obviamente, conseguirem isso também, né? E aí, o que eu fui fazer nessa consultoria, que é o que eu tenho feito ao longo dos últimos 10 anos, né? Junto com a consultoria de carreira agora ao longo dos últimos 3 anos, basicamente avaliar perfil de pessoas. Então, o cliente vai para a consultoria e fala assim, ó, estou pensando em contratar essa pessoa aqui. Avaliem para mim e me falem, me deem a recomendação de vocês. Então, a gente faz entrevista à pessoa, aí ele fazem uma série de testes, e eu faço, né, toda a análise de todas essas informações e faço recomendações para as empresas. Contrata, não contrata, desenvolve assim ou assado, está pronto para ser promovido ou não está pronto para ser promovido, né? Então, esse tipo de trabalho que eu tenho feito ao longo dos últimos 10 anos. Para cada pessoa que a gente avalia, né, que eu avalio, eu tenho que mandar um relatório para a empresa, explicando tudo, toda a análise do perfil e a recomendação, né? Então, ao longo dos últimos 10 anos, já foram quase 3.000 relatórios, tá, construídos e mandados, geralmente são lidos pelos CEOs das empresas, né, os CFOs e por aí vai. Então, isso me trouxe o quê? Essa habilidade de não só entender como as empresas pensam e contratam, mas como é que eu comunico, né, essa questão de pontos fortes e riscos, e, né, e também toda a parte escrita, toda a parte do inglês, extremamente importante, né? Se você está contratando uma consultoria para te ajudar no Canadá a se comunicar em inglês, então precisa ser o consultor que você vai trabalhar precisa ter um inglês muito bom, isso é muito importante. Sim. Né? Então, eu procuro trazer isso aqui, eu tenho uma equipe já que me ajuda, né? Então, tudo passa por mim antes de voltar para o cliente, entendeu? Então, a gente faz tudo com bastante cuidado, né? E realmente, o que a gente quer é que o cliente tenha resultado. Eu não faço o trabalho por fazer, eu faço porque eu realmente sou apaixonada por isso e porque eu quero que meu cliente tenha resultado. Isso, para mim, é fundamental. Primeiro passo é agendar uma consulta, né? Ou uma consulta de carreira, ou uma consulta, um combo que a gente chama, né? Que é a consulta de carreira combinada com a imigração, porque aí você consegue combinar, por exemplo, quais são os processos que estão disponíveis de acordo com o seu perfil, né? E você ter esse conhecimento de como é o processo para você poder explicar para um potencial empregador. Então, né? Se você fizer a consulta de imigração e de carreira, você vai ter uma boa ideia de quais são os possíveis processos, né, através da consulta de imigração, e as possíveis carreiras, etc., indústria, que você vai poder aplicar. E aí, se você quiser, né, então, assim, se você seguir com a gente na parte da immigration, né, para ser um cliente que está contratando nosso suporte para ter todo o apoio para a imigração, esse apoio inclui, né, contatar potenciais empregadores quando precisarem para explicar como funciona esse processo e te ajudar a convencer o empregador. Se você não contratar a consultoria, você pode contratar um serviço que é suporte, employer support, na verdade, né, que é o suporte para a gente conversar com cada empregador, né, então vamos supor, chegou no momento, você está tentando uma oferta de trabalho, né? Então a gente colocou no começo desse vídeo, né? É para quem já está aqui, é para quem já conseguiu visto, é para quem está buscando o serviço sponsorado, é para quem está buscando o serviço remoto. Então aí tem uma infinidade de opções que você pode utilizar o serviço da Visa Talent Hub. Mas se você está buscando, por exemplo, o visto patrocinado, né? Que vai ter ou um processo de LMIA, ou um processo de PNP, ou um processo de Global Talent, enfim, ou um processo do French Mobility, ou um processo de alguma exemption aí dentro dos acordos que o Canadá possui, a gente eventualmente vai ter que te apoiar para explicar para o empregador que não conhece esses processos como funciona. E até uma pergunta muito comum que as pessoas falam assim, poxa, mas por que o empregador do Canadá não sabe esses processos? A gente faz até a pergunta contrária. Você no Brasil, você sabe como trazer uma pessoa de fora para trabalhar no Brasil? Você não sabe, né? Porque são coisas que as empresas não sabem, né? Então, ou você vai ter que saber explicar,
né? Ou você vai contatar a Evisa para que a gente possa agendar um call com o seu empregador e explicar, ou a gente possa fornecer uma carta que explica, aí depende de como está a conexão com o empregador. Então, o Employer Support ele pode ser ou por carta, né, em qual a gente vai passar uma carta ou um e-mail explicando o processo, ou por call, né, agendando uma quick call com o empregador e explicando, né? Então, o empregador também fica muito mais confortável quando tem uma third party explicando o processo do que você mesmo defendendo o seu caso, e às vezes ele vai falar assim, é claro que essa pessoa vai dizer que é mil maravilhas, ele quer que eu contrate, né? Então digamos assim, uma parte interessada que pode ter ali uma, digamos assim, uma credibilidade um pouquinho duvidosa naquele ponto, porque sabe que ele ele é vai sentir mais confiança, né? O empregador vai sentir muito mais confiança no processo. Pois é. Então, normalmente, né? Então, são duas formas de trabalhar, né? Então, a consulta, na verdade, ele vai te dar uma ideia, né? Você pode trabalhar só com a parte de carreiras, né? Nesse primeiro momento, né? Claro que a consulta de imigração ainda pode ser interessante para você entender os processos e tendo um empregador interessado que precisa do suporte, a gente tem um employer support, que é quando o consultor vai ali agendar um quick call contigo, um quick call com o empregador, e vai convencer, né, a tentativa desse programa é convencer o empregador de que é possível fazer esse processo, que é um processo que a gente vai, enfim, conseguir direcioná-lo e que o resultado vai sair, ele vai conseguir trazer esse talento, né? Porque quando vem desse processo de carreira, o empregador já vem assim, eu quero esse talento, me ajuda, me explica se é possível, como que eu faço. E aí é que a gente vai explicar para ele, né, os prós e cons, tempo de processamento, se tem custo, se não tem, e aí explicar, tem opção A, tem opção B, o tempo é mais curto, o tempo é maior, custa mais, custa menos, etc. Luciana, quer adicionar mais alguma coisa? Só para complementar, eu acho que você falou, né, Mari, essa parte do suporte do empregador é na etapa depois que o candidato já segurou o interesse, né? Sim. E aí, para assegurar esse interesse, é onde os serviços de carreira da Talent Hub vão, né, apoiar, né? E só para deixar bem claro, assim, os serviços que a gente sempre recomenda, então, começar pela consulta inicial. O ponto de partida é esse, né, para a gente alinhar expectativas, alinhar objetivos, enfim. E depois a gente vai para a parte de elaboração de currículo, cover letter e LinkedIn, sessão estratégica para a gente falar aquela questão, né, de mapear empresas, pessoas, networking, e depois o preparo para entrevistas. Então, esse é mais ou menos o escopo aí do trabalho que a gente faz. E a gente também tem um módulo que é super legal para vocês conhecerem, que é o módulo de dar suporte para o envio de currículos para vagas específicas, né? Então, a gente tem esse add-on também no nosso serviço, em que a nossa equipe, né, usando nosso expertise, nosso método, vai aplicar para as vagas por você, né? Então, isso também é uma opção interessante para vocês saberem que está dentro do nosso pacote de serviços. É legal, isso você escolhe os serviços que você quer, né? Você tem liberdade para escolher e colocar esses extras. Muito bacana. Sim. É isso aí. Muito bom, e olha, gostei muito, tô muito empolgado com essa série, tenho certeza que o pessoal também está empolgado com essa nova série aqui do canal, que a gente vai falar de carreira, de trabalho, dicas para você conseguir emprego, de todas as formas, né? Assim, todos os tipos de emprego, todos os tipos de carreira também, a gente vai entrar em detalhes também. Muito legal, vai ser muito legal. Certeza que o pessoal gostou. Luciana, estreia da Luciana aqui. Foi boa a estreia, Luciana? Gostou? Foi boa a estreia aí? Obrigada, adorei, assim, eu sou suspeita, porque eu amo falar disso, né, eu amo fazer esses vídeos, as lives, poder conhecer um pouquinho, né, mais do pessoal, quais são as dúvidas, né, que tipo de suporte eles precisam, então, deixa um comentário aqui embaixo no vídeo, né, avisa a gente o que você pensou, deixa o like se você curtiu o conteúdo, né, e qualquer dúvida, coloca nos comentários que a gente está sempre olhando, né, qual tipo de informação que vocês precisam para a gente poder formatar aí os novos conteúdos, né? Muito bom, muito bom. Agradecer as duas mais uma vez. Incrível, incrível. Pessoal que está assistindo, lembra de dar um like pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e compartilha esse vídeo aí. Ó. Tem pessoal que está pensando em ir para o Canadá, pessoal que está procurando emprego, de repente, até no Brasil mesmo, ó, considerou a possibilidade de procurar no Canadá, de repente é uma possibilidade também. Então compartilha, passa para frente. Acho que vai ser bem interessante. É isso aí. Valeu, pessoal, e até a próxima.
Obrigada, até o próximo.